Boa noite, igreja. Irmão Bento, quando ele nos ligou, junto com o ministério, na pessoa do Marisa, do irmão e os demais, a gente aceitou, mas a minha voz embargou, irmão Bento, porque eu tenho vivido um tempo onde eu tenho colocado algumas coisas para Deus acerca do compromisso que eu tenho com Ele, e entendi no meu coração de, pelo menos aqui na igreja, ficar um tempo sem pregar. Inclusive eu falei isso com o pastor Denilson, ele me colocou na escala. E quando os irmãos me convidaram, eu balancei, fiquei um pouco tenso com o convite, mas resolvi aceitar. Irmãos, nós vivemos um tempo onde a palavra de Deus ela tem sido, me perdoa a franqueza, um pouco negligenciada. A palavra de Deus tem sido negligenciada acerca das suas verdades. As verdades bíblicas, elas precisam ser colocadas de uma maneira que... Obrigado, irmão. De uma maneira que você não tenha nenhum receio de falar aquilo que Deus tem assentado no teu coração. Às vezes, na igreja local, você, por saber de algumas questões, você às vezes, Deus coloca algumas mensagens para que você leve à igreja, mas aí acaba você, às vezes, sendo mal interpretado por não ser o pastor da igreja. A igreja tem um pastor. Então eu assentei no meu coração de ficar um tempo sem pregar na igreja. Tenho pregado fora, Deus tem aberto portas de igrejas fora, eu tenho pregado em algumas igrejas aí fora. Mas quando o irmão Bento me convidou para pregar, eu resolvi aceitar. Porque eu entendo que família, ela precisa ser nutrida pela palavra de Deus. Família precisa ser nutrida pela palavra de Deus. E quando a família ela deixa de ser nutrida pela palavra de Deus, nós temos visto o que tem acontecido em nossos arraiais. Pessoas têm se distanciado de Deus por falta de uma proximidade com o Pai, com um relacionamento pessoal com o Pai. O relacionamento, muitas das vezes, ele se torna presencial nos nossos cultos, mas o seu relacionamento pessoal com Deus tem estado um pouco distante. E isso acaba trazendo algumas dificuldades no ambiente familiar. Nós temos visto algumas questões acontecendo e às vezes você acaba vivenciando isso quando ambos do casal começam a negligenciar o seu relacionamento com o Pai. Às vezes o marido está ali firme no propósito com o Senhor, a esposa está firme no propósito com o Senhor, mas a outra parte não está firme dentro desse mesmo propósito. E quando isso acontece, isso acaba trazendo para dentro do seio da família algumas divergências. Jesus vai dizer que uma casa dividida ela não pode subsistir. Não pode subsistir. Um cordão de 2 dobras é mais fácil de segurar do que um cordão de uma dobra só. Então há uma necessidade da família entender isso. E a gente olha para o texto bíblico, eu quero trabalhar com vocês nessa noite. Deus, ele olha, o tema da minha mensagem nessa noite é que Deus olha para as famílias. Deus olha para as famílias. Deus está olhando para as famílias desse tempo, do século 21. Às vezes a gente, como servo de Deus, como batistas que somos, e somos conhecidos por aqueles que conhecem a palavra de Deus, acabamos esquecendo os atributos que pertencem a Deus. Os atributos que pertencem a Deus. E Deus ele é onisciente, meus irmãos. Deus é onisciente, Deus é onipresente. E sabe, às vezes, eu e você, nas nossas atitudes entre 4 paredes, entre a nossa casa, nós esquecemos que Deus está nos olhando, nós esquecemos que Deus está contemplando o meu comportamento com a minha esposa, o comportamento da minha esposa comigo.
E aí a gente acaba negligenciando isso, sabe por quê? Por uma falta de compromisso com o Senhor da igreja. Não com a igreja do Senhor. Às vezes temos muitos compromissos com a igreja do Senhor, mas com o Senhor da igreja, acabamos, de alguma maneira, deixando de cultivar essa aproximação, deixando de cultivar um relacionamento, como o pastor Isaías falou aqui pela manhã, onde nós choramos diante de Deus. Diante de Deus, meus irmãos. Quantas das vezes nós nos prostramos diante de Deus, dobramos nossos joelhos e colocamos para o Pai: Pai, está difícil, Pai, está difícil, Pai. E aí você sente aquele abrigo seguro que Ele te dá, aquele abraço gostoso, literalmente aquela mão enxugando as tuas lágrimas e dizendo: meu filho, prossegue, meu filho, prossegue, persevera. Sabe, meus irmãos, hoje a grande dificuldade da família nesse tempo é permanecer. Muitos lares têm acabado, muitos casamentos têm sido desfeitos porque está faltando a permanência. E permanecer é você estar disposto a estar com os teus ouvidos audíveis à voz do Senhor, é estar com o teu coração aberto para que o Senhor ministre no teu coração e você entenda que você precisa mudar, você precisa trabalhar de uma outra forma. A apatia espiritual, meus irmãos, ela está em toda parte. São muitas famílias que estão se tornando adoradores da moda, dando as mãos aos descrentes em festas de prazeres. Estamos aí próximo ao carnaval. E como nós temos visto alguns crentes até comentar sobre essa programação, essa festa da carne, apatia espiritual. A apatia espiritual ela está muito perto da Igreja de Cristo, muito perto da Igreja de Cristo. E isso tem causado, meus irmãos, porque há um sermão hoje muito prático. E esses sermões práticos que nós temos ouvido muitas das vezes por aí, têm se tornado um cristianismo prático. Grave isso. O sermão prático, ele leva a um cristianismo prático. O que é isso, pastor? Um cristianismo prático. Um cristianismo onde você não tem vínculo nenhum com os princípios do reino. Você não tem compromisso nenhum com aquilo que Deus tem para o seu povo, aquilo para que Deus quer do seu povo. E o que Deus quer de nós, igreja? O que Deus quer da sua igreja, Igreja Batista da Água Branca? O que Deus quer de mim e de você, que somos a igreja constituída aqui nesse local, é a fidelidade a Ele. É a fidelidade a Ele. É um relacionamento fiel a Ele. E sabe, meus irmãos, esse relacionamento fiel, eu vou dizer mais uma vez, ele não é limitado entre essas quatro paredes aqui da igreja, não. Esse relacionamento fiel a Ele, aonde nós estivermos, seja no nosso lar, seja no nosso trabalho, seja onde nós estivermos. Mas, infelizmente, por causa de alguns sermões práticos que nós temos ouvido, o cristianismo tem se tornado um cristianismo prático. Abra sua Bíblia, por favor. Eu quero falar de uma família nessa noite, uma família que ela fazia parte de uma sociedade totalmente corrompida, uma sociedade que experimentou o amor de Deus, uma sociedade que experimentou o milagre de Deus, mas que infelizmente ela se corrompeu. Mas Deus, ele olha para essa família, ele olha para esse casal, e Deus vê nesse casal algo diferente, algo que ele poderia fazer uma nova terra, uma nova nação. Ele poderia produzir através daquele casal a libertação para o seu povo.
O texto que eu vou ler está lá no livro de Juízes, no capítulo 13, do verso 1 ao verso 13. Livro de Juízes, capítulo 13, do verso 1 ao verso 13. A minha Bíblia, a versão da minha Bíblia é Almeida Revista e Corrigida. Não sei se os irmãos têm aí. Se não tiver, pode colocar uma outra tradução, não tem nenhum problema. Mas eu vou ler nessa versão. Juízes, capítulo 13, do verso 1 ao verso 13. Diz assim: E os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. Preste atenção. E os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os entregou na mão dos filisteus por 40 anos. E havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá, e a sua mulher era estéril, não tinha filhos. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse-lhe: Eis que agora és estéril, e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Agora, pois, guarda-te que beba vinho, ou bebida forte, ou coma coisa imunda, porque eis que tu conceberás e terás um filho sobre cuja cabeça não passará navalha. Porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre, e ele começará a livrar Israel da mão dos filisteus. Então a mulher entrou e falou a seu marido, dizendo: Um homem de Deus veio a mim, cuja vista era semelhante à vista de um anjo de Deus, terribilíssima, e não lhe perguntei de onde era, nem ele me disse o seu nome. Porém disse-me: Eis que tu conceberás e terás um filho. Agora, pois, não bebas vinho, nem bebida forte, não comas coisa imunda, porque o menino será nazireu de Deus desde o ventre até o dia da sua morte. Então Manoá orou instantaneamente ao Senhor e disse: Ah, Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que enviaste ainda venha para nós outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. E Deus ouviu a voz de Manoá, e o anjo de Deus veio outra vez à mulher, e ela estava no campo, porém não estava com ela seu marido Manoá. Apressou-se, pois, a mulher, e correu e noticiou a seu marido, e disse: Eis que aquele homem que veio a mim, o outro dia me apareceu. Então Manoá levantou-se e seguiu a sua mulher, e veio aquele homem, e disse: És tu aquele homem que falaste a esta mulher? E disse: Eu sou. Então disse Manoá: Cumpra-se as tuas palavras, mas qual será o modo de viver e o serviço do menino? E disse o anjo do Senhor a Manoá: De tudo quanto eu disse à mulher, se guardará ela. Amém, meus irmãos? É a palavra de Deus que Ele coloca em nosso coração nessa noite. Eu quero compartilhar algumas coisas com os irmãos. O livro de Josué, ele termina com a nação ao lado de Deus para experimentar todas as bênçãos da terra prometida. Josué e os anciões morrem, a nação fica sem liderança. O livro de Juízes, ele cobre 325 anos, tendo 12 libertadores, de Otoniel a Sansão. Ele registra 7 períodos de apostasia e 7 períodos de livramento. O povo pecava, fazia as coisas erradas aos olhos de Deus, e eles pediam um líder, e Deus levantava um juiz, e ali eles se assentavam. Daqui mais um tempo faziam as mesmas coisas, cometiam os mesmos delitos diante de Deus. E assim acontece 7 períodos de apostasia e 7 períodos de livramento que Deus dá a esse povo. Filisteus, meus irmãos, inimigos até a época do reinado de Deus, de Davi, aproximavam-se de Israel por mais tempo de qualquer outro opressor. É o povo que mais oprimiu o povo de Israel. E aí eu quero pensar com vocês justamente nessa noite. Famílias sob o olhar de Deus. Famílias sob o olhar de Deus. Como eu falei na introdução, esquecemos muitas das vezes os atributos divinos. E um dos atributos é esse: Deus está olhando, Deus está vendo o que está acontecendo. Como fala aí fora uma gíria, um jargão,
nada passa batido diante de Deus. As pessoas acham que fazem, nada acontece, nada acontece. E aí Deus ele vai olhar para esse povo e o texto vai dizer que eles tornaram a fazer o que era de errado diante do Pai. Quando eles tornaram a fazer, é porque já tinham feito antes. Será que é muito diferente, meus irmãos, de hoje, de mim, de você? Talvez famílias que o Senhor tem separado para cuidar, famílias que o Senhor tem separado para apacentar, famílias que o Senhor tem separado para ser bênção aonde estão inseridos, mas infelizmente, em vez de ser bênçãos, são famílias que só trazem testemunho, né? Testemunho em vez de testemunho. Famílias que vêm, às vezes, compactuar com aquilo que a gente tem visto hoje acontecer de uma maneira muito natural, não fazendo diferença nenhuma da onde está inserido. E eu quero trabalhar com vocês algumas verdades que o texto nos aponta. A primeira verdade está no verso 1, que vai dizer: tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. Tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. O Senhor os entregou por 40 anos na mão dos filisteus. Eles estavam com seus corações cauterizados na prática do pecado e não os incomodava mais. O pecado, meus irmãos, quando ele se torna natural na vida do servo de Deus, é algo trágico, muito trágico. Às vezes você vive numa prática de pecado, e isso no contexto da família, e o pecado ele começa a ser tratado de uma maneira natural, onde aquilo não é mais tratado como pecado. Segundo alguns teólogos vão dizer que a partir do século XX, do meado do século XX, o pecado perdeu o seu sentido. O que é pecado? Muitos hoje estão relativando o pecado. E essa relativização tem adentrado as nossas igrejas. Temos feito concessão ao mal. Muitas famílias têm feito concessão ao mal e não devemos fazer concessão ao mal, porque justamente isso vai trazer prejuízo para o reino. Prejuízo para o reino, meu Deus. Talvez o teu comportamento como família, a tua família em si, ela está diante dos olhos do Senhor. E você fala assim, mas ninguém tem nada a ver com a minha família. A minha família é assim, acabou. Não, em nome de Jesus, você está caminhando por um lado errado. Se você professa a fé em Cristo, se você declara que Cristo é o Senhor da tua casa, como Josué declara, eu e minha casa serviremos ao Senhor, é servir com integridade, é servir de uma maneira onde as pessoas olham e dizem assim, aquela família é uma família de Deus, aquela família é uma família de Deus. Sabe, meus irmãos, naquela época, o texto vai dizer que o Senhor entrega essas pessoas nas mãos dos filisteus. E eu quero dizer para você nessa noite, talvez, qual tem sido os filisteus na sua casa? Quem tem sido os filisteus na sua família? Os filisteus, eles oprimiam o povo de Israel. Eles oprimiam, meus irmãos, e o pecado, ele nos oprime. O pecado, ele nos oprime. E muitas das vezes nós damos de brechas para algumas práticas de vida, pelo aquilo que vemos, pelo aquilo que introduzimos dentro da nossa casa, e isso tem oprimido muitas famílias. Muitas famílias têm sido oprimidas por isso. São os filisteus que estão dentro da sua casa. Quem são os filisteus que estão dentro da sua casa? Você precisa identificar, meus irmãos, em nome de Jesus, você deve pedir ao Senhor, Senhor, livra-me desses filisteus que estão inseridos na minha família. Os olhos do Senhor, meus irmãos, ainda hoje, no século XXI, Ele está olhando para as famílias que possam fazer diferença nesse mundo corrompido que é o nosso. Um mundo onde a política há uma corrupção totalmente. Um mundo onde a imoralidade tem tomado conta das igrejas. Falei hoje na classe pela manhã, as redes sociais trouxeram muitas coisas boas,
Mas, por outro lado, as coisas ruins são divulgadas também. Quantos escândalos nós escutamos envolvendo igrejas? Quantos escândalos? Sabe por quê, meus irmãos? Algumas igrejas têm dado, algumas famílias que estão inseridas nas igrejas, têm dado brecha para que os filhos teus dominem a sua casa, dominem a sua família. E isso é perigoso, isso é muito perigoso. Eles estavam com seus corações cauterizados na prática do pecado, e isso não incomodava mais. Um mau hábito, meus irmãos, é um pecado da carne e da alma, que é praticado com tanta frequência que se torna parte de um caráter de uma pessoa. O mau hábito, ele faz talvez prática normal, uma prática de normalidade na vida da pessoa, que isso influencia até no seu caráter. Vou dizer uma prática, um mau hábito, a mentira. Como tem pessoas mentirosas, como tem pessoas que mentem com uma facilidade que é incrível dentro dos nossos arraiais, pessoas que são forniqueiras, pessoas que são maledicentes com seus lábios, com a sua boca, com a sua língua, mau hábito, mau hábito. E isso gera um mau caráter, você se torna uma pessoa de mau caráter, quando essa prática, ela passa a fazer parte de uma naturalidade do seu estilo de vida. É um mau hábito, é um mau hábito. E talvez o pior mau hábito é o ouvido que abre seus ouvidos para escutar esse tipo de conversa. Talvez o pior mau hábito é o ouvido que abre para escutar esse tipo de conversa. É isso que tem corrompido, muitas das vezes, o nosso relacionamento com o Senhor. Se você plantar um pensamento, meus irmãos, você colherá um hábito. Se você plantar um hábito, você colherá um caráter. E se você plantar um caráter, você colherá um destino. Você colherá um destino. Se você plantar um mau hábito, você vai colher um destino. O povo de Israel, eles estavam condenados por Deus. Deus nos entrega 40 anos nas mãos dos filisteus. Eles pecavam, Deus tinha misericórdia, graça, levantava um juiz. E eles se arrependiam. Passava um tempo, eles faziam a mesma coisa, mau hábito. E esse mau hábito causou um destino muito terrível a eles. Eles eram oprimidos pelos filisteus. Eles eram oprimidos pelos filisteus. E é isso que ocorre quando a gente planta um pensamento e esse pensamento se torna um mau hábito. Talvez você entrou aqui nessa noite e você tem plantado alguns pensamentos que só você e Deus sabe. Pensamento que tem destruído o teu relacionamento conjugal. Pensamento que tem destruído o teu relacionamento com o Pai. Talvez você hoje não esteja em paz. E eu quero dizer para você, se você não está em paz, meu irmão, minha irmã, é porque algo está errado na sua vida. Algo está errado na sua vida. Algo está errado na sua vida. Reflita sobre isso. Reflita sobre isso. Talvez isso tenha sido um mau hábito seu, e isso tem causado algumas coisas ruins dentro da sua casa, dentro do seu convívio familiar. Se cada um, meus irmãos, faz o que considera certo aos seus olhos, certamente será sempre aquilo que não é bom aos olhos do Senhor. Às vezes nós fazemos coisas que agradam aos nossos olhos, mas que entristecem os olhos do Senhor. O Senhor estava com seus olhos abertos para essa família. Deus viu algo diferente na vida de Manoá, na vida da sua esposa. Deus olhou para aquele casal e falou assim, não, aquele casal ali é diferente. Aquele casal ali, eles não se corromperam com esses maus hábitos. E eu preciso, através da vida desse casal, através dessa família, eu posso levar o livramento a esse povo. Eu posso livrar esse povo da mão dos filisteus. Como é bom quando a gente olha para uma família, um casal, e a gente vê ali que esse casal caminha junto, esse casal tem o mesmo propósito, esse casal tem as mesmas definições
daquilo que diz respeito ao reino de Deus. Certa vez eu tenho um amigo, ele é pastor hoje, ele é médico, a esposa é dentista, e ele já foi missionário, ele esteve já na África, e ele, quando estava numa situação muito boa, fora do Rio de Janeiro, tudo estruturado, Deus chama ele para o campo missionário, e ele abre mão de tudo que ele tinha, ele e a esposa, e eles vão lá para o Senegal, com três criancinhas pequenininhas, menos de 6 anos. O amigo dele falou assim: rapaz, você está maluco, você está levando seus filhos para morrer no Senegal, eles vão morrer de malária lá, de febre amarela. E ele é médico, ela é dentista, e eles abrem mão, meus irmãos. Deus olha para aquele casal, e Deus fala: esse casal vai ser bênção no Senegal. Esse casal vai livrar aquelas pessoas do senhorio de Satanás. E Deus arranca aquele casal, meus irmãos, e leva para o Senegal. E ali eles, graças a Deus, nenhum mal aconteceu com seus filhos. Hoje os filhos deles já são casados, são grandes, mas foi um desafio naquela época. E eu olho para essa história desse amigo e olho assim, meu Deus, como Deus está com um olhar realmente naqueles que são fiéis a Ele. Um médico bem-sucedido, dono de clínica, a esposa dentista bem-sucedida. Ele fala: eu quero vocês lá no Senegal. Ele já tinha um chamado missionário. Ele passa ali mais de 10 anos no Senegal, cuidando de vidas. Mas sabe por quê, meus irmãos? Porque Deus viu nele, nesse casal, algo diferente. Será que você, eu, será que Deus tem nos olhado dentro desse propósito? Sabendo que a minha vida e a vida de Vânia talvez seja útil aos princípios do reino, aquilo que Deus quer para que o povo dele seja alcançado. Deus estava olhando para Manoá e para sua esposa, lá em 1 João, primeira carta de João, no capítulo 1, verso 6, vai dizer: se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos de trevas, mentimos e não praticamos a verdade. O povo de Israel teve comunhão com Deus em grandes períodos, mas depois eles se afastam de Deus. O pecado no coração deles fica cauterizado e eles acabam deixando a comunhão com o Pai. E aí eles passam justamente esses 7 períodos de apostasia. Que apostasia? Paulo, escrevendo na sua carta aos Coríntios, no capítulo 10, na sua primeira carta, e ele fala lá no verso 21, não podereis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios, não pode ser participante da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Paulo muito confidente para a igreja de Corinto. Paulo fala para ele: olha, vocês precisam escolher a quem realmente vocês querem servir. Vocês não podem participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. O povo de Israel estava vivendo isso na vida deles. O povo de Israel, eles estavam divididos a quem servisse. E Deus, ele olha justamente para esse casal, Manoá e a sua esposa, e ele vê que naquele casal ali havia algo diferente. Sabe, meus irmãos, algumas estratégias dos filisteus era de se infiltrar através de casamentos mistos com o povo de Israel. Uma das maneiras que os filisteus tinham de se infiltrar ao povo de Israel era casando com as mulheres de Israel, era se misturando através do casamento, para que eles pudessem se infiltrar e ter o domínio maior sobre o povo de Israel. A gente aprende justamente com isso que nós devemos ter cuidado quando Paulo ele orienta a igreja sobre o jugo desigual. O jugo desigual. O problema que é justamente o jugo desigual. O problema que isso acarreta na vida do crente. O problema que isso traz justamente para aqueles que um dia andaram na presença do Senhor, mas por uma decisão levaram a esse tipo de comportamento. E aí leva justamente a essa tragédia que a gente vê, o que o povo de Israel viveu. Mas existe uma segunda verdade aí. Ela está lá no verso 8 ao verso 12. Diz assim: então Manoá orou ao Senhor. Manoá orou ao Senhor. Ele sabe da notícia que a esposa dá a ele, ele vai diante do pai. E Manoá, ele ora ao Senhor.
E lá no verso 9, vai dizer que Deus ouviu a sua oração. Deus ouviu a voz de Manoá. Manoá, ele ora ao Senhor, ele vai diante do Pai, e ele fala assim, será que minha esposa teve uma visão? O que está acontecendo? Aquilo que com certeza criou no coração de Manoá uma certa expectativa. A sua mulher estéril, mulher avançada em idade, e ela tem essa presença, ela recebe essa visita do anjo do Senhor. E aquilo traz para ela algo que traria uma esperança de ela poder ter um filho. E Manoá, ele ora ao Senhor, meus irmãos, ele pede ao Senhor para que o Senhor pudesse mandar de volta aquele homem que falou com a sua esposa. Lá no Salmo 34, no verso 15, vai dizer que os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Os olhos do Senhor estão atentos sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Os olhos do Senhor estão sobre os justos, meu Deus. A gente tem um episódio lá no livro de Êxodo, quando o povo era oprimido ali pelo faraó, pelos egípcios, e eles oram ao Senhor, e o Senhor vai dizer, eu tenho ouvido o clamor do meu povo, eu tenho visto a aflição do meu povo, eu estou atento à necessidade do meu povo. Sabe, meus irmãos, a palavra de Deus diz que Deus é o mesmo de ontem, de hoje e eternamente. Talvez você vai dizer assim, mas pastor, isso foi lá no passado, pastor. Deus ouviu a oração de Manoá, pastor, há séculos atrás. Era um outro contexto, não em nome de Jesus. Deus ainda ouve a nossa oração. Deus ainda ouve o nosso clamor. Deus está atento às nossas necessidades, meus irmãos. Deus está atento. O grande problema é que a nossa incredulidade tem nos afastado da presença do Pai. A incredulidade tem afastado da presença do Pai. E isso traz consequências, justamente no âmbito familiar. Irmã Ruth orou hoje pela manhã, e ela falou hoje, não, agora à noite, sobre os filhos que estão fora do caminho, foram criados, meus também. E sabe, meus irmãos, eu tenho chorado diante do Pai pelos meus filhos. Irmã Ruth, eu tenho chorado diante do Pai pelos meus filhos. Criados no Evangelho, batizados, apresentados com poucos dias ao Senhor. Tudo que a palavra de Deus me orientou, eu fiz. Mas aprove Deus que com 18, 19 anos se afastaram do caminho do Senhor. Isso é bom, não é bom, meus irmãos? Não é bom, não é saudável. Não é saudável. Como o irmão Bento falou, como é bom ter uma família que todos professam a mesma fé. Todos professam a mesma fé. Os olhos do Senhor, meus irmãos, igreja, Ele está sobre as famílias, sobre as famílias, sobre as famílias. E a gente precisa entender isso. E Ele está com seus ouvidos atentos, abertos ao nosso clamor. Ele está com seus ouvidos abertos. Manoá, meus irmãos, ele e sua esposa demonstraram a disposição de obedecer às orientações de Deus. E Manoá pergunta ao Senhor, mas qual será o modo de viver e o serviço do menino, lá no verso 12. As famílias modernas, meus irmãos, elas tendem a ser amplas e pluralistas, deixando seus membros seguirem diferentes padrões que resolvem adotar. A escuridão espiritual não acontece por causa de um afastamento arbitrário da divina graça de Deus, mas porque homens e mulheres rejeitam a luz pelo envolvimento com o mundo, rejeitam a graça do nosso Senhor por se envolver com coisas do mundo, coisas que têm afastado as famílias da presença de Deus. A gente precisa entender que quando Manoá ele ora ao Senhor, ele busca no Senhor a maneira como ele deveria criar aquela criança. Aquela criança era um nazireu, era separado por Deus desde o ventre. Desde o ventre ele seria separado por Deus. Mas a gente conhece a história de Sansão, o destino que Sansão teve.
por justamente se afastar daquilo, do propósito que Deus nos chamou. Sabe, mas existe aí uma terceira verdade que eu quero compartilhar com vocês, e a última vai dizer o seguinte, lá no verso 3, 4 e 5, justamente ali uma orientação da parte do anjo, como aquela criança deveria ser, para aquela criança nascer, se afastasse, não beber bebida alcoólica, não beber vinho, bebida forte, não comesse coisa imunda. Sabe, meus irmãos, nós somos resultados dos nossos encontros. Nós somos resultados dos nossos encontros. Nós somos resultados, muitas das vezes, dos nossos encontros. Aquela mulher, ela recebe uma orientação por parte do anjo. Olha, você não beba bebida forte, não beba vinho e nem come coisa imunda. Ela precisou passar por uma preparação especial que consistia em uma vida separada, santificada, observando os preceitos do Senhor. Não beba vinho. Provérbios, no capítulo 20, no verso 1, vai dizer que o vinho é escarnecedor, é a bebida forte, alvoroçosa. O vinho é escarnecedor. Provérbios, no capítulo 20, no verso 1, ele vai dizer isso. Efésios, no capítulo 5, 18, Paulo escrevendo aos Efésios, ele vai dizer: não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Mas enchei-vos do Espírito. É muito comum algumas pessoas entenderem de dizer o seguinte: não tem nada a ver, um copinho só não faz mal. Havia uma exigência por parte do anjo para que aquela criança pudesse cumprir o propósito dela, justamente que ela deveria ser, ela como mãe, aquela como iria gerar aquela criança, ela deveria se abster dessas práticas, desses vícios. Pastor, crente não tem vício, crente tem vício, muitos crentes têm vício, e isso às vezes, meus irmãos, talvez não seja o vinho, talvez não seja a cerveja, talvez seja alguns vícios que estejam atrapalhando a sua maneira de se comunicar com o Pai. O irmão Bento falou aqui sobre a questão de você estar almoçando e estar com a rede social aberta ali, e isso atrapalha o nosso momento de refeição. Pessoas que levam para a cama o celular, para ficar vendo coisas que não devem ver, isso atrapalha, são vícios, são vícios. O vício, meus irmãos, não é só beber, nem fumar, não. Tem coisas que o crente tem vícios que atrapalham o seu relacionamento com o Pai. Havia uma exigência do anjo para que ela pudesse cumprir. E ele fala: não bebas vinho, não bebas vinho. Também ele fala: não come coisa imunda, significa ocupar-se de coisas que não edificam. Comer coisas imundas, meus irmãos, é justamente ocupar a mente e o coração com coisas que não edificam. Não edifica, coisas que não vão trazer edificação, coisas que vêm atrapalhar o teu relacionamento com o Senhor, coisas que vão atrapalhar o teu relacionamento em casa, em família, coisas que não edificam. Do que a nossa família tem se alimentado, meus irmãos, do que a minha família tem se alimentado. Nós estamos aí prestes do carnaval, não tem nada a ver, pastor. Eu ver um desfile, eu gosto, eu acho legal. Não tem nada a ver, então você vê o desfile, você acha que isso vai alimentar, vai trazer alguma coisa edificante para a sua casa, para a sua família, então veja mesmo, não tem nenhum problema. Você acha que não tem, então veja. Quero te dizer que você está se alimentando de coisa imunda. Sem imundice, o que você vai ver numa escola de samba? Você vai ver mulher pelada, você vai ver idolatria, você vai ver mulher pelada, você vai ver exaltação ao demônio, É isso que você vai ver. Certa vez, um amigo pastor de jovens, ele era pastor de uma igreja aqui no Rio de Janeiro, e chegou ao conhecimento dele que os jovens deles estavam se reunindo toda a tarde na casa de um para verem filmes, ficavam trancados no quarto a tarde toda, meninas e meninos, 16, 17 anos, vocês imaginam, né? E chega aos ouvidos dele, e ele chama esses jovens. Isso é verdade, pastor.
Então vocês parem com isso. Ele começou a orientar aqueles jovens que não era prudente eles terem aquele tipo de prática, né? E aí, passou uns dias, no último domingo, um dos pais chama aquele pastor e fala o seguinte: pastor, quero falar com o irmão, se mesmo, depois do culto. E ele vai, não, quero falar no gabinete com o irmão, por favor, vamos no gabinete. E ele vai para o gabinete com ele: olha, pastor, quero dizer a coisa para o senhor, o filho é meu, a casa é minha, a luz é minha, então o senhor não se meta na minha casa, o senhor só pode controlar isso aqui na igreja. Aí o pastor olhou para ele e falou: tudo bem, meu irmão, então que o irmão vai para o inferno junto com seus filhos. Ele falou isso, o irmão está levando você e seus filhos para o inferno. O pastor orienta, meus irmãos, que não deve ter aquele tipo de prática. O pai chega e chama a atenção do pastor, que a casa era dele, a luz era dele, o filho era dele. Então a gente vive isso hoje. A gente vive isso hoje. Muitas das vezes o pastor orienta a igreja, como a igreja deve proceder. Mas infelizmente as pessoas tomam caminhos diferentes da orientação recebida. E assim, meu Deus, é assim que acontece. E aí você começa a ver as consequências que a gente vê quando o anjo, ele fala: olha, não coma coisa imunda, do que a nossa família tem se alimentado. Quanto menos alimento espiritual nossa família recebe, mais suscetíveis serão as astúcias de Satanás. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 12, verso 1 e verso 2, ele vai dizer: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai. Manuar essa esposa, meus irmãos, encerrando essa reflexão, Manoá e sua esposa, eles não se conformaram com o mundo que estavam vivendo. Eles não se conformaram. Eles não se conformaram com aquela prática de idolatria que aquele povo de Israel vivia, vivendo sob o jugo dos filisteus. Não. Eles resolveram serem fiéis a Deus. E Deus olha para aquela família. E Deus faz diferença na vida daquela família. Eu quero dizer para você nessa noite, Igreja Batista da Água Branca, famílias, é que Deus está olhando as nossas famílias. Deus está olhando as nossas famílias. Talvez você saia daqui nessa noite com alguns questionamentos, algumas coisas que foram apontadas, mas quero dizer para você, aquilo que nós trabalhamos aqui está totalmente contido no texto bíblico. Não é exigência do pastor Marcos, não é exigência da comissão de família, não, do Ministério de Família, não é. É a própria palavra de Deus. Você vai ver Deus, ele olhando para uma família, ele olha para uma nação, ele olha ali para aquela família, diante de tantos corrompidos, mas ele olha para um casal, ele olha para um casal, e ele vê naquele casal uma família que poderia fazer diferença, poderia livrar aquele povo da mão dos filisteus, porque aquele povo já estava há 40 anos nas mãos dos filisteus, entregue pelo próprio Deus, Mas por quê, pastor? Deus era um Deus não, pelas próprias atitudes, consequências, os maus hábitos, como nós falamos aqui, os maus hábitos que eles tinham, e eles foram levados a viver justamente esse tipo de vida. É urgentíssimo, meus irmãos, uma retomada da herança moral familiar. É urgentíssimo uma retomada da herança moral familiar. A família ela precisa ter essa retomada da herança moral. Se não for assim, Deus, ele com certeza, ele não vai usar a sua família para ser bênção onde você está inserido. Famílias sobre o olhar de Deus. Esse é o tema da nossa mensagem dessa noite. Família sobre o olhar de Deus. Eu quero concluir essa mensagem com o texto lá do livro de Deuteronômio, capítulo 11, 21, uma orientação deixada pelo Senhor, para que se multipliquem os vossos dias e os dias dos vossos filhos na terra, como os dias dos céus sobre a terra. Família, se queremos provar dias dos céus sobre a terra, temos que observar os princípios da palavra de Deus. Se você quer experimentar
dias dos céus aqui na terra, junto com a sua família. Faça observar aquilo que Deus tem procurado dar para os seus, e Deus sempre dá os melhores. Baixe a cabeça, nós vamos orar nesse momento, nós vamos falar com Deus, nós vamos colocar mais uma vez as famílias da nossa igreja aos pés da cruz, pedindo que o Senhor possa estar abençoando, que o Senhor possa estar sendo com cada família que compõe a Igreja Batista da Água Branca. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós estamos diante da Tua presença, Senhor Deus, presença essa que nós reconhecemos que é santa, presença que muitas das vezes nos constrange, Senhor Deus, porque sabemos, Senhor Deus, das nossas limitações, sabemos das nossas fragilidades, Pai, como família. Mas, Pai, nessa noite, quando o Teu texto é lido, Senhor Deus, quando o Teu texto trago, Deus, aos nossos corações de uma maneira muito clara, nós queremos Te pedir, Senhor Deus, que o Senhor, assim como o Senhor olhou para Manoá e a sua esposa naquela época, Senhor Deus, e viu neles um casal que poderia fazer diferença no tempo que eles estavam inseridos, Pai. Pai, em nome de Jesus, a começar na minha casa, Deus, a começar na minha família, veja, Senhor Deus, se há algo que precisamos, Pai, trabalhar, Deus, para que a nossa família, Deus, seja vista, Senhor Deus, por Ti, com um olhar de misericórdia, com um olhar de compaixão, com um olhar de graça, Senhor, para que possamos, Pai, também fazer diferença nesse mundo que nós estamos inseridos, Senhor. Assim seja com cada família aqui representada nessa noite, Senhor. Visita, Deus, cada família que está presente aqui e também aqueles que não puderam estar aqui, que estão em casa, acompanhando, Senhor Deus, pela internet, Deus. Que essas famílias sejam visitadas por Ti, Senhor Deus. Que essas famílias sejam cuidadas por Ti, Senhor Deus. Pai, como precisamos do Teu cuidado, Deus, nesses dias de hoje. Como precisamos, Pai, estar atentos, Pai, à Tua voz, Pai. Abre os nossos ouvidos, Deus. Abre o nosso coração, Senhor Deus, para que nós possamos, Pai, aprender mais de Ti, Deus, a ter uma intimidade maior contigo, Senhor. Abençoa, Senhor Deus, Pai, o ministério de família dessa igreja, Deus, na pessoa do irmão Bento, da irmã Marisa, do irmão Robson, da irmã Patrícia. Continue dando a eles, Deus, a direção e a orientação que eles precisam, Senhor Deus, para estarem à frente desse ministério que tem tanta responsabilidade, Deus, no seio da igreja, Pai. Muito obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado por tudo que o Senhor ainda há de fazer, Deus. É que nós te pedimos e te agradecemos, o nome santo, o nome precioso do nosso Senhor, do nosso Salvador Jesus Cristo, que vive e reina para todos sempre. Amém e amém, Senhor.